sequência de gravações do livro Segue-me, Emmanuel, Chico Xavier. Que farei? Que farei? Que farei? Paulo, Atos 22. Essa pergunta Paulo faz a Jesus. Ele estava às portas de Damasco, quase conseguindo seu objetivo de aprisionar Ananias, dando sequência à sua luta insana de perseguir os cristãos primitivos, torturá-los. Neste momento, então, ele é surpreendido por uma luz que o cega, deixa cego. E nessa escuridão ele começa a enxergar, começa a ver. Ele vê Jesus e desperta. Às vezes, um evento muito forte tem que acontecer na nossa vida para nos despertar, porque teimamos em permanecer numa consciência de sono, dormindo para a nossa verdadeira tarefa, para aquilo que realmente precisamos fazer. Então, neste momento em que Saulo vê Jesus, ele se dá conta de que algo muito errado estava acontecendo até então na sua vida. Que a compreensão que ele tinha da sua missão estava completamente equivocada. E ele sabe que não tem condições, sozinho, de compreender o que precisava ele fazer. Então ele pergunta: que farei? Já que estava completamente cego e adormecido. Ele faz essa pergunta logo depois que Jesus o questiona: Saulo, por que me persegues? Por que recalcitras contra os aguilhões? Porque os aguilhões são os chamados da vida. E quantas vezes Saulo havia sido convocado pela vida para o entendimento maior da sua tarefa e ele tinha recalcitrado, assim como nós também, porque não desejamos sair do conforto e seguimos rogando reconforto. Então, confundindo, né? Nós confundimos conforto com consolo. Nós supomos estar pedindo consolo quando o que desejamos e o que queremos é permanecer confortáveis e reconfortáveis. Então, rogamos a Deus benesses que nos manterão numa plataforma de inércia, numa rotina que não nos levará a nenhum lugar. Então vamos ver o que Emmanuel nos chama a atenção nesse texto, atualizando para nós esse momento de despertamento de Saulo, quando ele começa a se transformar então em Paulo, não é? Que farei? Muita gente aproxima-se do Evangelho para o culto inveterado do comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas,
quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão que todos os aprendizes, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade e nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse ele a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Então, sacrifício. Porque confundimos sacrifício com sofrimento, com fazer algo torturante. Mas não é isso. Sacrifício é o ofício sagrado, é o cumprimento da tarefa que nos cabe. É isso que é sacrifício. Mas, nos últimos 2000 anos, nós temos compreendido essa palavra de forma equivocada para transformar a nossa religião numa tarefa dolorosa, uma tarefa difícil, para transferirmos as nossas funções de religiosos para aquilo que seriam os sacerdotes, os produtores da religião. E nós nos transformamos em consumidores da religião, os que se beneficiariam da religião, através dos petitórios intermináveis, das súplicas indébitas. Então continua Emmanuel, se foste chamado à fé, ou seja, se nós já fomos convocados para a tarefa cristã, para servir com Jesus, chamado à fé, ao entendimento da vida de uma forma mais ampla, enxergarmos mais além, compreendermos melhor a razão pela qual aqui estamos. Então ele diz assim, se foste chamado à fé, a isso, não recorras ao divino orientador, a Jesus, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem a tua permanência na estagnação espiritual. Então, pedindo a manutenção do nosso status quo, do nosso conforto, do nosso reconforto. Procuremos com o Senhor o serviço para a sua infinita bondade que nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Então, procurar com Jesus o serviço, o que é que precisa ser feito e que nós podemos, e se podemos, devemos fazer. Então, quando nos perguntarmos sobre conforto, lembremos que o que realmente necessitamos é de consolo, que é diferente, porque ser consolado é estar, ainda que solitários, estarmos na companhia do amor, não estarmos sozinhos, estarmos num estado de solitude, mesmo que aparentemente sem ninguém ao nosso lado, ou ladeados por pessoas precárias ou que não partilhem dos nossos ideais. Mesmo assim, consolo é a presença do divino em nossas vidas.
é a presença de Jesus e do amor conosco. Então, ser consolados, mas não sermos confortados, porque isso não é importante. Que Jesus nos abençoe.